permitindo que agora cada cidade do Rio de Janeiro decida, né, se vai ou não continuar com o uso de máscara, né, se vai ser obrigatório usar o uso de máscara. Em ambientes fechados. Exatamente. Bom dia, Silvana, bom dia, Fachel, bom dia a todos que estão nos assistindo. Cada cidade vai ter autonomia para decidir se quer ou não continuar usando máscara, se vai deixar ou não o uso da máscara. Agora, algumas prefeituras, a gente fez uma apuração com a maior parte das prefeituras aqui na região metropolitana e já sinalizaram, inclusive, que estavam só esperando mesmo essa decisão do governo estadual que saiu ontem para, de fato, seguir a isso e flexibilizar o uso das máscaras em ambientes fechados e em ambientes abertos. Bom, mas vou explicar para vocês o que está acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já não precisa mais usar máscara em ambiente aberto, aqui na rua, como eu estou aqui sem máscara. E na segunda-feira vai ter uma reunião da prefeitura com o seu comitê científico para, de fato, bater o martelo se nos ambientes fechados vai continuar precisando do uso de máscara. E com essa decisão do Estado é muito importante, por quê? Porque sempre vale a medida mais restritivas. Então, por exemplo, se aqui no Rio, se a prefeitura dissesse que não precisa mais a máscara, mas o Estado diz que precisa, a decisão do Estado valeria, né? Então, essa decisão é importante por isso. Agora, esse decreto foi publicado ontem à noite e eu vou ler para vocês 2 trechinhos que são super importantes. O decreto diz o seguinte: fica facultado aos poderes executivos municipais a flexibilização das medidas sanitárias no tocante ao uso obrigatório de máscara de proteção respiratória mediante ato próprio. Em outro trecho do documento diz o seguinte: nos locais em que a Secretaria de Estado de Saúde determinar a permanência do uso obrigatório de máscara de proteção respiratória, permanecerá em vigor as penalidades, ou seja, o Estado ainda pode determinar aí alguns locais especiais do uso obrigatório de máscara, como deve ser dentro de hospitais, postos de saúde, enfim. Agora, essa liberação do uso de máscaras, ela tem divergentes opiniões aí entre especialistas. Muitos dizem que ainda a gente precisa esperar os efeitos do carnaval, né? Semana passada, quer dizer, há menos de uma semana, a cidade estava muito cheia. Alguns indicadores já mostram que pode não ter tido aí uma volta da Covid por causa do carnaval, mas muitos são prudentes e dizem que sim, tem que esperar um pouco o ciclo do vírus aí por mais 2 semanas. Mas tem outros que já enxergam os indicadores super favoráveis, então poderia ter essa liberação do uso de máscara. Vamos ouvir o que disse o infectologista Alberto Chebabo. A situação no estado do Rio de Janeiro em relação à Covid é de queda do número de casos importante, queda da transmissão e, nesse momento, uma baixa circulação do vírus, com uma positividade, por exemplo, dos exames muito baixa. Isso permite que a gente comece a eliminar as medidas restritivas que ainda estão presentes, como, por exemplo, o uso de máscara em ambientes fechados, inclusive. É importante a gente entender, a partir dessa movimentação que a gente teve no Carnaval, qual vai ser a evolução em relação ao número de casos, em relação à transmissão do vírus, mas é pouco provável que essa movimentação cause algum impacto em aumento de transmissão. E é importante a gente lembrar, como o infectologista disse, que esses bons indicadores aí do momento, eles são por uma única razão: a vacinação. Então a gente não pode deixar de lado a importância da vacina, porque ainda tem muita gente que precisa tomar a dose de reforço. Eu estou aqui em frente, em Vila Isabel, em frente ao Centro Municipal de Saúde Maria Augusta Estrela. A vacinação no Rio de Janeiro segue normalmente aí para adultos e crianças. E olha só, vou mostrar para vocês como é que está a vacinação da dose de reforço. Aqui no Rio de Janeiro, 53% da população com 18 anos ou mais tomou a dose de reforço, ou seja, ainda tem aí muita gente que ainda precisa tomar a dose de reforço. Isso é importante aqui no Rio por um outro motivo, que na segunda-feira a prefeitura também vai discutir a obrigatoriedade do passaporte de vacinação. E já disseram que depende desse índice da dose de reforço, que tem que atingir pelo menos 70% de vacinados para poder aí liberar o passaporte. Eu volto com vocês, Silvana e Fachel.
O importante é aproveitar que tem vacina. Aqui no Rio de Janeiro a vacinação voltou a acontecer, então Obrigada, Luciano. vá, né? Vá aos postos. E passaporte que está sendo exigido em vários lugares. Então, tem que vacinar. Você que está com a terceira com a dose de reforço atrasada, vá, né? Se já foi, por exemplo, muita gente pegou o Covid, né? Esse mês, né? Então você tem que esperar 30 dias para tomar. Mas não deixe de passar, é importante para todo mundo. É importante. Atenção. Basquete, você já jogou basquete? Pode basquete? Ah, é. Aquela bola grande e tal.